E aí podemos agora entrar para a questão específica do dízimo. Pastor, e aí o dízimo é ou não é do Novo Testamento? E aí nós temos que começar então, tratando-se do dízimo, considerando dois textos. O primeiro, Malaquias capítulo 3, que é certamente o texto mais usado, é a base para aqueles que querem aplicar o dízimo no Novo Testamento. Temos que abrir a palavra de Deus no livro de Malaquias, que é a base daqueles que querem trazer o dízimo para o Novo Testamento. Abra sua Bíblia em Malaquias capítulo 3, veja então a partir do versículo 8 que diz: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Aí vem a resposta divina, nos dízimos e nas ofertas. Versículo 9, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e assim sucessivamente. Então, esse texto é a base utilizada pela maioria de líderes religiosos para dizer que você tem que trazer o dízimo à igreja, do contrário, você será amaldiçoado por Deus, como diz o versículo 9, com maldições sois amaldiçoados. Mas veja que você está aqui nas páginas do Antigo Pacto, da Antiga Aliança. Basta que você passe, olha, as páginas, apenas uma página você chegará no Novo Testamento. Daqui para frente, o Novo Testamento é uma nova aliança, é um novo momento, é uma nova era. Deus vai se relacionar com você que crê no seu nome, que crê no seu filho, numa outra base. E que base é essa? Abre em Gálatas, você vai comparar Malaquias, que você acabara de ler, com Gálatas capítulo 3, um texto extremamente importante. Gálatas capítulo 3, veja então o versículo 10, 11 e 12, que nos dizem assim, ou melhor, vamos considerar Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então você lê lá em Malaquias, com maldição sois amaldiçoados, vocês que não trazem o dízimo. Novo Testamento, Cristo vos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em vosso lugar, como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Você que está em casa, considere comigo, em nome de Jesus Cristo. Você que é pastor, você que é líder, eu pergunto, por que lançar as maldições de um antigo pacto sobre o povo de Deus, que vive na base de uma nova aliança? Por que usar o texto de Malaquias para amedrontar o povo de Deus, esse povo que é salvo, esse povo que é redimido pela fé no sacrifício de Cristo, esse povo que é abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus? Não é possível. Com que clareza a palavra de Deus nos mostra que nós somos filhos do novo pacto, filhos da nova aliança, e na nova aliança não há maldição da lei. Quantos pastores quiserem aplicar sobre o povo de Deus as maldições de Malaquias, ou que seja de Deuteronômio capítulo 28, de duas uma, ou são líderes desprovidos de conhecimento da Escritura e, portanto, cegos, e como cegos não podem pastorear o rebanho de Deus, ou sabem que de fato há uma profunda diferença entre Antigo e Novo Testamento, sabem dessa verdade e, sabendo, são maldosos nos corações e, portanto, enganam o povo de Deus porque estão com os corações cheios de avarezas, os corações cheios de ganância. Portanto, você que é servo de Deus, você precisa dirigir a sua vida na base do Novo Testamento. Dois pontos nós tratamos até agora para responder a questão do dízimo no Novo Testamento. Primeiro, que nós somos filhos da Nova Aliança e não do Antigo Testamento. Segundo, que as maldições da Antiga Aliança não cabem para aqueles que estão no Novo Testamento, haja vista que no Novo Testamento estamos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. As maldições ali ditas em Malaquias 3, do 10 em diante, acerca do dízimo, não podem ser aplicadas na nova aliança, porque prevalece as bênçãos pela fé na pessoa de Jesus Cristo. Entretanto,
Talvez se insurjam agora alguns líderes e não, pastor Alexandre, mas você está equivocado, porque no Novo Testamento nós vamos encontrar o dízimo. E certamente, antes que eles digam, eu posso me antecipar. Vão citar 2 textos no Novo Testamento. O primeiro, em Mateus 23, 23. O segundo, em Hebreus capítulo 7. Isso porque são esses 2 textos nas páginas dos 27 livros finais da Escritura que trazem a palavra dízimo de maneira clara. Não há a expressão dízimo em nenhuma outra passagem do Novo Testamento, senão em Mateus 23, 23 e depois em Hebreus capítulo 7. Mas eu explico um e outro sem nenhum tipo de problema. Basta que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 23, versículo 23, muito usado pelos líderes que querem defender o dízimo no Novo Testamento, que diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. E alguém fala, você está vendo? Aqui está o mandamento de Jesus Cristo no Novo Testamento para que se traga o dízimo. Quando diz, devíeis fazer, porém, estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, deviam fazer o dízimo sem omitir as demais coisas. Mas veja que este é um capítulo, se você bem observar, logo no título do capítulo 23, versículo 1, Jesus censura os escribas e os fariseus. E trazendo aqui então essa censura, Jesus não vem aqui ensinar os filhos da nova aliança a vida cristã no Novo Testamento. Pelo contrário, ele está repreendendo os fariseus e escribas que viviam na antiga aliança. Ora, como é que faziam os escribas e fariseus na antiga aliança? Ora, eles eram simplesmente aqueles que coavam o mosquito e engoliam um camelo. É exatamente o que diz aqui nos versículos anteriores. Eles simplesmente davam o dízimo das coisas menores, do cominho, do endro, da hortelã. Eram meticulosos neste aspecto da lei, mas nos aspectos mais importantes, que diziam respeito à justiça, à misericórdia e à fé, eles eram negligentes. Então Jesus está falando o seguinte, olha, vocês são hipócritas, porque vocês se aparecem bonzinhos e obedientes e honestos somente nas pequenas coisas e não nas grandes coisas. Vocês deveriam cumprir toda a lei. Já que vocês são da lei, querem ser justificados pela lei, deveriam cumprir toda ela. Jesus não está a ratificar a lei do dízimo, ele não está a ensinar a lei do dízimo, ele não está transferindo-a para o Novo Testamento em nenhuma hipótese. Qualquer pessoa, por menos que ela compreenda da Escritura, se ela ler todo o capítulo 23, perceberá que aqui é uma repreensão de uma atitude hipócrita que os fariseus e escribas assumiam em face da lei diante das pessoas. Portanto, não há nenhuma base bíblica aqui para fundamentar o dízimo aqui em Mateus capítulo 23, versículo 23. Quanto a Hebreus capítulo 7, esse é um texto mais complexo, mas não tão difícil de se compreender. Veja que a partir do versículo 4, o apóstolo começa a falar a respeito de Cristo enquanto nosso sumo sacerdote. Observa que a grande questão que ele traz aqui é: Jesus é o nosso sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Mas logo surge um questionamento. Ora, como é que pode ser isso? Se de acordo com a lei, só podia sair sacerdote da tribo de Levi. Ou seja, somente a tribo de Levi podia gerar sacerdotes, porque foi a tribo que Deus escolheu, que Deus separou, para dela sair aqueles que iriam servir no templo, servir no tabernáculo, os levitas. E Jesus não era da tribo de Levi, era da tribo de Judá. Então os judeus logo questionariam, os hebreus, nós estamos na carta aqui aos hebreus, logo iriam questionar: como Jesus pode ser o nosso sumo sacerdote se ele sequer nasceu da tribo de Judá e não da tribo de Levi? Aí o apóstolo vai explicar que antes de Levi nascer, haja vista que Levi era filho de Jacó, que era filho de Isaac, que era filho de Abraão. Antes de nascer mesmo Jacó, Isaac e Levi, já havia certamente um outro sacerdócio.
E, portanto, havia antes do sacerdócio levítico um sacerdócio maior, um sacerdócio superior, que era o sacerdócio de Melquisedeque, de quem é dito que não tem princípio de dias nem fim de existência, sem pai, sem mãe, sem genealogia, porque é um sacerdócio eterno. E, portanto, Cristo vem do sacerdócio eterno e não do sacerdócio de Levi. E aí ele começa aqui, o apóstolo, a fazer a comparação, demonstrando como que o sacerdócio de Cristo, que é o de Melquisedeque, é superior ao de Levi. E como é que ele consegue provar a superioridade de um para com o outro? Ele demonstra que quando Abraão, lá em Gênesis capítulo 14, ele então venceu aqueles reis, aqueles 5 reis naquela batalha. Ao voltar vitorioso da batalha, ele então pagou o dízimo a Melquisedeque. Veja o raciocínio do apóstolo. Se Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, então, semelhantemente, Isaac, que estava nos seus lombos, pagou também o dízimo a Melquisedeque. Consequentemente, Jacó, que estava nos lombos de Isaac, que estava nos lombos de Abraão, pagou o dízimo a Melquisedeque. E, consequentemente, portanto, o próprio Levi, de onde saem os sacerdotes judeus, que estava nos lombos de Jacó, que estava nos lombos de Isaac, que estava nos lombos de Abraão, pagou o dízimo. Então, se Levi pagou o dízimo a Melquisedeque, então Melquisedeque é maior e superior a Levi. E, portanto, com esse argumento lá de Gênesis 14, quanto ao dízimo que Abraão pagou, o apóstolo consegue provar que o sacerdócio de Cristo, que é o de Melquisedeque, é muito maior e muito superior ao sacerdócio de Levi e, portanto, Cristo, no Novo Testamento, ele é o nosso sumo sacerdote de uma ordem em muito superior, e assim ninguém mais pode questionar que Cristo eventualmente não pudesse ser sacerdote simplesmente por não ter nascido na tribo de Levi. Então veja que quando o apóstolo fala do dízimo de Abraão dado a Melquisedeque, ele não está ensinando o dízimo. Ele não está trazendo nenhum mandamento concernente ao dízimo, simplesmente ele traz um argumento do Antigo Testamento, um argumento de Gênesis capítulo 14, para provar a superioridade de Cristo acima de Levi, acima de Arão, acima de todos os sacerdotes do Antigo Testamento, que eram homens mortais, que eram homens limitados, porque quando morriam cessavam ali o seu sacerdócio, mas Cristo não, sendo ele superior, ele é aquele que é imortal, é aquele que vive para todo sempre, é aquele que é eterno, sem começo de dias nem fim de existência, porque é aquele sem pai, sem mãe, sem genealogia, porque ele não está preso ao tempo, ele não tem início no tempo, não tem fim no tempo, ele é simplesmente eterno. Este é o significado aqui do dízimo no livro de Hebreus. É um argumento utilizado não para ratificar o dízimo, mas para demonstrar a superioridade, a grandeza de Cristo e de seu sacerdócio em relação a Levi e o sacerdócio araônico. Portanto, está desfeita toda contradição ou qualquer tentativa que se o faça para tentar trazer o dízimo para as páginas do Novo Testamento. Mas neste momento alguém pode dizer, pastor, então quer dizer agora que não tem mais dízimo, então está tudo acabado, ninguém tem que participar mais com nada? Eu diria, calma. Estamos falando que o dízimo certamente não pode ser trazido para as páginas do Novo Testamento enquanto uma lei, enquanto um rigor, não pode ser trazido enquanto um mandamento. O povo, os filhos da nova aliança não podem ser obrigados a trazer o dízimo baseado nos argumentos da antiga aliança, sobretudo de Deuteronômio capítulo 28 e de Malaquias capítulo 4. Entretanto, o Novo Testamento nos ensina que nós, enquanto mordomos de Deus, levando em conta que tudo o que nós temos provém do Senhor, nós temos um dever espiritual, e isso partindo de um coração voluntário
e cheio de amor e de gratidão, devemos servir ao Senhor com os nossos bens no que diz respeito à obra do Senhor. Basta que você leia, por exemplo, Lucas, no capítulo 8, veja ali os primeiros versículos, que você perceberá como que havia no ministério de Jesus Cristo algumas mulheres que ali ajudavam, contribuíam financeiramente para a manutenção do ministério de Cristo. Veja você que o próprio Cristo tinha pessoas que ofertavam, mas não era uma questão de lei, de obrigação, de maldição, de coerção, de ameaça. Não, participavam voluntariamente, porque foram pessoas curadas por Cristo e traziam no coração um sentimento de amor, de gratidão por aquilo que Deus lhe havia feito, e agora essas mulheres participavam desse ministério. Filipenses capítulo 4, versículo 17 e 18, semelhantemente nos mostra que o apóstolo Paulo tinha nas igrejas um sistema de ofertas em que as pessoas ofertavam para a obra ministerial, para o sustento dos apóstolos, para tudo aquilo que dizia respeito à comunidade, para as necessidades de uma comunidade. Leia também 2 Coríntios no capítulo 8, todo aquele capítulo nos ensinando como que o povo de Deus, as igrejas se organizavam, e nesse se organizar, eles participavam com ofertas, com uma expressão de generosidade, ofertas que eram dadas com alegria, eram movidos pelo amor, eram voluntários. Portanto, estamos falando de uma atividade espiritual, de voluntariedade, de amor, de gratidão, de generosidade, aspectos esses que em nada se equivalem à lei do Antigo Testamento, com suas maldições, com suas coerções. O povo de Deus, na nova aliança, tem que servir a Deus com liberdade, tem que servir com alegria, como diz a Escritura Sagrada em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, constrangidos pelo amor, sendo nós atraídos pelo amor, como aqueles que se dão voluntariamente porque entenderam a Cristo, entenderam a sua obra e sabem que essa obra tem que alcançar mais pessoas, então eu me dou voluntariamente, sem nenhum tipo de pressão, sem nenhum tipo de ameaça, nada de gafanhoto, migrador, cortador, furtador, afanador, nada disso, tudo é uma questão de coração. Cada um, diz a Escritura Sagrada, contribua como lhe aprouver no seu coração, conforme o seu coração. Cada um, ele oferta conforme a largueza do seu coração, conforme a voluntariedade do seu coração. Não como aqueles que são constrangidos, mas como aqueles que são voluntários, porque ganharam uma visão espiritual acerca da vontade de Deus, da obra de Deus e da sua necessidade nesse tempo em que estamos vivendo, de acordo com a temporalidade do nosso serviço a Deus antes de sua segunda vinda. Bem, está respondida mais uma pergunta concernente hoje à questão do dízimo no Novo Testamento.